Graça e paz, vamos continuar estudando a palavra de Deus na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, a partir do versículo 1. Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Então nós temos aí uma caminhada. Paulo está rogando aos gentios ali de Éfeso e a todos que também tiverem conhecimento, a leitura da sua carta, da sua epístola, que há uma vocação, há um propósito, há um chamado. Foram chamados de acordo com o propósito de Deus. É o propósito de entrar na aliança da salvação, das bênçãos de Abraão, da promessa, ligando a família de Deus. A família no céu é a família na terra. Então a família da fé em Abraão, a família dos mandamentos de Deus, da luz, da palavra de Deus, da justiça, da verdade, de todo o bem, do bem que vence o mal. Então a nossa vocação, o nosso chamado é para a vitória do amor, da fé, da paz, contra o ódio, a violência, a morte, a perseguição ao próximo, fazê-lo chorar, fazê-lo sofrer, impedindo de realizar os seus sonhos, escravizando o próximo. Então a nossa vocação é para a luz, é para a alegria, para a vida plena, vida com abundância. E nessa vocação somos chamados, então, para a salvação. A salvação é para aquele que obedece a Deus, cumpre a palavra de Deus, crê em Jesus, o Messias da palavra, a luz, o verbo de Deus. Então tem que crer em Jesus e segui-lo, ouvir a palavra, dar ouvidos à pregação da fé e praticar. E quando nós temos esse propósito de fé, de ouvir e praticar, Deus se agrada deste propósito. É isso mesmo que Deus quer. Você obedeça a sua palavra, ande na luz, vença o mal, não caia como aconteceu lá com o primeiro casal no jardim do Éden, que deu ouvido ao diabo, à mentira, e caiu, desobedecendo a Deus, deixando de cumprir o mandamento de Deus, comendo do fruto que Deus havia proibido, havia dado um mandamento. Então continuamos na mesma sequência, mas agora, para que você tenha essa vitória contra o diabo, você tem agora o dom do Espírito Santo. Você é batizado com o Espírito Santo para ter poder para vencer o mal, para obedecer a palavra de Deus, cumprir, praticar e andar na luz. Se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então preste bastante atenção nessa ordem: andar na luz, desejar andar na luz, ter fé, procurar obedecer a palavra de Deus, guardar a palavra de Deus. Quem guarda a sua palavra permanece para sempre, agrada a Deus, e Deus quer que você viva eternamente, porque você é luz, você é vida, você agrada a Deus, então Deus vai te preservar. Essa é a salvação, é andar na luz, é andar na justiça, é entrar pela porta estreita, achar essa porta, andar pelo caminho estreito. Isso é possível pelo poder do batismo com o Espírito Santo. Capítulo 4, versículo 2 diz assim: com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Veja, nós estamos aqui num discipulado onde nós não vemos aqui só uma mensagem da graça. A graça resolve tudo. Pela graça sois salvos. Nós já temos estudado isso. Temos mostrado que a nossa vocação é para andar segundo a palavra de Deus, é para obras, é para obedecer a Deus. Nós não entramos na família de Deus, co-herdeiros com os judeus, nas promessas de Abraão, por obras. Não tínhamos obras, não tínhamos a lei, não tínhamos conhecimento da lei. Então tinha que ser de graça, não tínhamos mérito. Ninguém deveria se gloriar, o judeu não poderia se gloriar. Nós não tínhamos nada com que nos gloriar diante de Deus para falar em salvação, em merecer salvação. Então vem pela graça. Mas pela graça nós entramos. Pela graça somos co-herdeiros, agora andamos juntos. Jesus faz o edifício que liga os profetas com os apóstolos.
a lei, Moisés, Abraão, as promessas para Abraão, para Isaac, Jacó, para Davi, para todo o Antigo Testamento, unem-se agora. Nós entramos, passamos agora a fazer parte. Nós, pela graça, estamos agora junto com os judeus, um só corpo. Deus fez um só povo, uma só fé. Efésios vai trabalhar nessa visão, nós vamos continuar nessa visão. Um só batismo, uma só esperança, junto com os judeus, junto com toda a palavra de Deus, junto com toda a promessa de Deus. Deus agora faz em Jesus Cristo um só corpo, um esforço comum, uma nação santa, eleita. Somos nós junto com os judeus, somos enxertados. Mas passamos a viver de acordo com a palavra de Deus. A nossa vocação que temos aqui, Efésios 4, versículo 1, como é digno da vocação. A nossa vocação é andar com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Então nós já temos aqui para trabalhar um grande texto, um grande contexto, ações, obras, atitudes, não só a graça, mas agora uma vida, um caminho certo, uma obediência. Temos aqui uma instrução de Deus que havia chegado aos judeus, agora chega a nós. Em Cristo entramos e vamos obedecer, vamos praticar, vamos realmente fazer aquilo que agrada a Deus, vamos ser luz, vamos ser sal da terra. Então, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Então entramos no corpo, no edifício, estamos juntos com os judeus, uns aos outros, são tanto gentios quanto judeus, suportando, recebendo, com humildade, com mansidão. Não nos gloriamos de termos feito alguma coisa para merecer, mas agora vamos fazer porque amamos, porque somos um corpo, porque temos que nos tratar com humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Temos uma obra muito grande. Que bom, temos muito a aprender, muito a saber como suportar uns aos outros em amor. Temos que viver em amor. Deus concede a vitória àquele que ama. Jesus amou até o fim, amou até a morte de cruz, e o Pai o coroou, o Pai se agradou de Jesus. Ele é o nosso modelo, é o nosso irmão mais velho que nos dá o modelo de perseverança, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Ele morreu por nós, ele nos amou até o fim. Então esse é o caminho, essa é a vida que nós temos que ter. Então aprender com Cristo. E Cristo recebeu a vitória, foi coroado, ressuscitou, Deus lhe deu esse título de o vencedor. O que mais amou foi o que venceu. Jesus venceu por nós, porque Ele nos amou. E para nós andarmos nesse caminho de Jesus, está aqui no versículo 2. Suportando-vos uns aos outros em amor. Temos que aprender, temos que andar com Jesus, temos que fazer o discipulado. Porque é nessa atitude que Deus está observando que vem a bênção de Deus sobre a sua vida. É de Deus observar a sua prática, a sua conduta. Bem-aventurado aquele que ouve a palavra de Deus e a pratica. Então, quando você edifica a sua casa sobre a rocha, pratica a palavra de Deus, você observa o mandamento de Deus, os mandamentos de Cristo, amar o teu próximo como Ele nos amou, dessa forma vem o sustento, vem a proteção, vem o poder de Deus sobre a sua vida. E você recebe o batismo com o Espírito Santo, é para uma obra. Deus te capacita, te enche, te dá dons espirituais, é para ação. Algo tem que ser feito, é para ser feito com poder. O poder é para mover, o poder é para nos levar adiante, o poder é para ensinar os outros, o poder é para o discipulado, o poder é para a vida, para a prática. O poder de Deus é para vencermos o mal. Então temos sim algo a aprender e a praticar. Temos a obra de Deus. O Senhor Jesus mesmo nos diz para rogarmos ao Senhor da Seara para que mande trabalhadores para a Seara. Não são espectadores de banco, de congregação, de culto, de cantar, de ouvir e de ir para casa, mas de trabalhar.
de somar a adoração, somar o culto com a vida, com a obra. Trabalho é realizar a obra de Deus. O Pai trabalha até agora, eu trabalho também, e nós também devemos trabalhar enquanto é dia. Ensina Jesus, vamos trabalhar enquanto é o tempo de cegar, e sem vacilar vamos trabalhar. Vamos pregar, vamos anunciar, vamos orar, vamos viver, vamos amar. Porque Deus está acompanhando, porque Deus está observando. Aquele que está escondendo o seu talento, com medo, não faz nada, vive só na dependência do que os outros fizeram, do que Jesus fez, e você mesmo não exercita o seu dom, o seu talento, não trabalha para a glória de Deus, não dá testemunho, não tem o testemunho de Jesus, não guarda os mandamentos de Deus. Então Jesus dirá a esses que tive fome e não me deste comer, tive sede e não me deste beber. Você não produziu, você não realizou a obra de Deus. Vosso trabalho não é vão, Senhor. Realize o trabalho do Senhor, realize a obra de Deus. Há muito o que fazer. O versículo 3 diz assim: procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Então vem o Espírito e nos põe em movimento. O homem mesmo lá criado era um bonequinho de barro. Deus sopra o Espírito, então ele se torna alma vivente, começa a se mover. Então onde nós estamos e o Espírito de Deus está, aí a paz, liberdade, alegria plena, união. Então, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Porque não adianta você dizer que é filho de Deus, que creu, que segue uma denominação evangélica, protestante, católica, cristã, o que for, se onde você está não há essa unidade do Espírito, você não procura guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz, porque ali vai haver uma vida triste. Ali vai haver toda a maldade, pessoas perseguindo a outra, pessoas cometendo abominações, fazendo coisas que não agradam a Deus, e Deus não vai deixar nem um segundo isso acontecer. Não é para acontecer, não é para relevar, não é mais para viver dessa forma. Deus quer uma nova vida, Deus quer transformar as coisas pela presença do Espírito. Um novo homem, uma nova mulher, uma nova criatura, um novo tempo renovado de alegria, de louvor. Então, é como Paulo dizia ali no momento da ceia do Senhor: vocês se reúnem para o mal. Deus está vendo que vocês não esperam o outro comer, não vem se o outro bebeu o vinho como você bebeu, não vem se o outro sentiu a presença de Deus, se o outro está alegre, se o outro está participando. E ali, nesse lugar, não vem a bênção de Deus, vem a condenação de Deus. Vocês estão usando o nome de Deus em vão, se reunindo para pior, como uma súcia, uma associação de malfeitores, um lugar ruim. Esse lugar Deus não vai abençoar, esse lugar não vai prosperar, esse lugar vai ficar esperando vitórias, bênçãos, promessas, e não vão ter. Muitos vão ficar doentes, muitos vão estar como quem dorme, muitos vão morrer espiritualmente, não vai haver sucesso, não vai haver vitória, não vai haver avanço, não vai haver conquista, vai haver lamentação, tristeza, choro, pranto. Porque ali não está a bênção de Deus, porque não estão vivendo em união, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Deus está vendo que ali naquele lugar pessoas estão lamentando, ao invés de estarem felizes, louvando a Deus, sendo servidas, um servindo ao outro, um amando o outro, um ajudando o outro, um dando suporte, um aconselhando para o bem, outro oferecendo alguma coisa que tenha mais, compartilhando. Esse lugar Deus ordena a bênção. Então não estão aprendendo, não estão estudando, não estão entendendo a palavra de Deus. Forma uma congregação, põe o banco, põe o púlpito, mas a reunião ali não agrada a Deus, porque tem pessoas tristes, tem pessoas sendo maltratadas, tem pessoas sendo esquecidas. E não foi para isso que Deus nos chamou. Não é essa a nossa vocação. Agir dessa maneira não é digno da vocação com que fomos chamados. Digno é andarmos com humildade, mansidão, longanimidade, suportando-nos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz.
É uma responsabilidade muito grande se pôr numa placa em que se põe o nome de Cristo, o nome de Deus. Esse lugar tem que ser um lugar de bênção, tem que ser um lugar de amor. Temos que aprender a amar, temos que amar. Temos que realmente ser luz naquele lugar que toma o nome de Deus para que venha a bênção de Deus. Que Deus te abençoe hoje e eternamente, em nome de Jesus Cristo, o Messias. Amém.